em nome de Jesus. Eu tenho a palavra de Deus, tenho algo que Deus colocou no nosso coração. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, presta atenção nessa frase que talvez possa mudar a tua vida. Ela diz o seguinte: quando nós estamos indo para o mesmo lugar, provavelmente a gente vai se encontrar em um ponto. Quem está indo para o mesmo lugar tem uma possibilidade de se encontrar em algum ponto dessa viagem. A nossa viagem não é uma viagem de um dia, não é uma viagem de um mês, de uma semana, é uma viagem de uma vida. Nós estamos indo em direção ao projeto de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Amém ou não? Então olha para o seu irmão e fala assim: pode ser que a gente se encontre em algum momento. Aí você vai conhecer, a não ser que a gente esteja indo para lugar diferente. Vê aí. Aí você vai fazer, por que você está falando isso? Por que você está começando a palavra assim? Porque o que eu tenho para pregar para você hoje, o que eu tenho para ministrar sobre o seu coração, é algo que Deus vem falando conosco há mais de um ano. É algo que Deus tem ministrado no nosso coração há mais de um ano, no meu coração, com a da pastora Carla, há muito tempo. E essa palavra está sendo pregada hoje em todas as famílias vivas do Brasil e do mundo. É uma confirmação de Deus que nós estamos indo para o mesmo lugar. É lógico que nós estamos indo no mesmo lugar, nós somos uma só igreja, mas é aquela confirmação dizendo assim: olha, o seu coração está alinhado ao coração das centenas de pastores que eu tenho nessa igreja. Então essa é uma palavra que nós decidimos, o conselho decidiu que todas as igrejas deveriam pregar essa palavra hoje, com a liberdade do Espírito Santo, com aquilo que Deus falar conosco, mas tem um poder de Deus para ser ministrado em unidade nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria orar por você, antes de nós começarmos a ministrar. Pai, eu quero te glorificar, porque o Senhor confirma no nosso coração aquilo que o Senhor mesmo tem falado. Eu quero te glorificar, Pai, porque mesmo na nossa pequenez, mesmo nos nossos limites, o Senhor fala conosco. Eu quero te glorificar porque nós fazemos parte de uma denominação e de uma igreja que escuta a tua voz. Nós temos líderes e pastores que escutam a tua voz. Nós temos um conselho que escuta a tua voz. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite. E agora, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco de forma muito poderosa. Que o Senhor venha ministrar sobre nós com toda a liberdade. Nós tiramos os tampões dos nossos ouvidos, abrimos o nosso coração, liberamos a nossa mente e a nossa alma, para que o nosso espírito seja tocado por Ti, e que nós saiamos daqui hoje de forma muito diferente de como entramos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Há um tempo atrás nós tivemos algumas direções de Deus. Deus falou conosco sobre uma igreja que essa igreja tocaria a cidade, mas não da forma como a gente já sabia como fazer. E nós começamos a tatear e a procurar a formação de uma igreja que a gente não sabia o que era. Como se a gente estivesse com um tanto de barro nas mãos para moldar algo que nós não sabíamos o que ia sair. É como se a gente tivesse colocado esse barro naquela roda do oleiro, e tivesse acelerado aquela roda e colocando as nossas mãos ali, mas nós não sabíamos exatamente o que Deus queria fazer com aquele monte de barro. A palavra de Deus fala que nós temos que ser como barro na mão do oleiro. A igreja precisa ser como barro na mão do oleiro. Mas não é para formar aquilo que nós queremos ser, ou aquilo que a igreja quer ser, e sim aquilo que o Senhor quer que sejamos. E pedindo a Deus, e buscando a Deus, e não só buscando a Deus, mas em oração, mas também escutando e querendo ser ministrado, e abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, para as vozes que o Senhor estava liberando sobre as nossas vidas. Nós começamos a entender que nós precisávamos de uma igreja que pregasse aquilo que a palavra de Deus prega. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E é lógico que esse texto, essa palavra, ela pode ser muito confundida nos dias de hoje. Quando fala de liberdade dentro de um auditório de uma igreja, você pode pensar, quer dizer que pode tudo, é tudo vacalhado, a gente faz o que a gente quer. Não. Jesus nos libertou para ter uma liberdade no espírito e não sermos escravos de nada mais. E ele falou, não se coloque debaixo de outro jugo. Não escolha para você um jugo que não é meu. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve, disse o Senhor Jesus. Então não se coloque debaixo de outro jugo. Eu vos libertei para dar a vocês um novo jugo. E você pode pensar, mas que jugo é esse? Jugo é direção. Então ser livre no Espírito, ou ser livre por Jesus, não é andar sem direção.
Ser livre para Jesus é andar debaixo do jugo de Jesus, que é suave, que é um jugo em amor, mas é um jugo, mas continua sendo uma direção, continua sendo algo que Deus nos manda fazer. Aliás, Jesus com seus discípulos, sendo questionado, ele falou assim: olha, se vocês querem ser meus amigos, faça o que eu vos mando. Então andar com Jesus não é um negócio avacalhado, andar com Jesus é algo sério, mas é em liberdade, é leve, é suave. Amém ou não amém? Você recebe essa palavra no seu coração? E nós precisamos viver isso. E aí, como viver essa igreja? E aí, há um tempo atrás, o bispo José Elias recebeu uma palavra de Deus, nós estávamos juntos nessa viagem. Alguém, uma pessoa lá de Volta Redonda, a Dalila, ela teve um sonho com o bispo José Elias. E a Dalila, ela é uma senhora da nossa igreja, lá em Volta Redonda, que tem até pouco tempo de convertida, ela não tem tanto tempo assim de convertida, mas ela teve uma visão, Deus deu ela uma visão, e ela ficou muito, muito incomodada com aquilo, e nessa visão tinha o bispo José Elias, e ela ficou muito atribulada com aquela visão, e ela precisou ligar para o bispo, junto com o marido dela, falou: eu preciso te contar o que Deus me mostrou, e eu não sei o que isso significa, mas o que ela tinha visto era que ela via um anjo, um querubim, e esse querubim tinha a face de boi, e isso é bíblico, tá, em Apocalipse, e esse querubim tinha uma marreta muito grande, e ele pegava essa marreta, entregava nas mãos dela e falava com ela: entrega para o bispo José Elias. E ela ficou muito atribulada com aquele sonho. Meu Deus, o que isso significa? E ela passou essa visão para o bispo José Elias. Nós estávamos em viagem com ele, e ele também ficou muito mexido e se reuniu conosco, falou assim: olha, alguém teve um sonho comigo, e eu preciso compartilhar isso com vocês, e compartilhou conosco. Num dia, na hora do almoço, sentado numa mesa de shopping, almoçando, nessa viagem. Naquele dia nós tínhamos congresso, nós estávamos num congresso, nós fomos para o congresso à noite, e o pastor que ministrou naquele congresso, começa a ministrar, e ele disse: gente, uma vez Deus me deu uma visão, e nessa visão um querubim, com uma marreta muito grande, me entregava uma marreta, e mandava eu fazer, e começou a ministrar sobre o que Deus mandava ele fazer. Então Deus entregou uma visão, daquilo que ele queria falar conosco, nós sabemos que aquilo era dele, que era ele que estava querendo usar aquele pastor para falar conosco. E nós entendemos que Deus, ele quer quebrar algumas coisas. Você está pronto para ser quebrado pelo Senhor? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém. Marreta quebra. Marreta, eu quase pedi para o Felipe trazer uma sexta-feira para mim, né? Aquela bem grandona, foi traz lá que eu vou colocar aqui na frente da igreja. Falei assim: gente, o negócio é o seguinte, o negócio é marreta. Mas foi não, o povo vai espantar, né? Chegar na igreja, ver uma marreta aqui na frente, falei: o que esse pastor está fazendo agora? Mas marreta é para quebrar. Não tem outra função de marreta. Você pode fincar alguma coisa no chão com uma marreta? Pode, mas a principal função de uma marreta é quebrar. E olha para o seu irmão aí com cara de profeta e fala com ele assim: Deus vai te quebrar hoje. Para não assusta não. Nós queremos uma igreja sem paredes. É esse o tema da palavra de hoje. Eu quero ministrar sobre a tua vida, quero liberar sobre você. Zacarias, não precisa abrir, não é o texto básico ainda da palavra. Zacarias 2, do verso de 1 a 5, fala que Deus, a Nova Jerusalém, ela vai crescer e ela vai ser rodeada de um muro de fogo. Nós queremos esse muro de fogo, mas nós não queremos parede de alvenaria. Nós não queremos paredes emocionais, nós não queremos paredes de limites. Nós queremos ser uma igreja que é aberta àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que é vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, sejam liberadas do prédio. E querido, deixa eu te falar, isso aqui é o de menos. Essas paredes aqui, elas são o de menos. Há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, nós também tivemos uma visão que um anjo entrava nesta igreja e ele metia a marreta nesse altar todo aqui, porque ele quer quebrar aquilo que impede a ação dele nas nossas vidas. Você está pronto para isso? Se você não está pronto, fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me faz pronto, porque eu preciso entender esse negócio. Abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9, e aí eu quero começar a ministrar sobre a tua vida, sobre aquilo que Deus colocou para sermos ministrados nessa noite. Mateus capítulo 9, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos passear sobre esse capítulo. Os estudiosos de teologia vão dizer que o capítulo 9 de Mateus é um resumão da vida de Jesus. É como se Jesus estivesse trabalhando, estivesse fazendo várias coisas,
e as pessoas estavam ali desatentas, ali vendo muito movimento, e Jesus falou assim, peraí, deixa eu ensinar um negócio para você, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Em Mateus capítulo 9 vai pontuando cada lugar que o Senhor Jesus quer nos ensinar daquilo que é a missão dele nessa terra, daquilo que ele vai fazer. Então se você for ver aí, versículo 1 e 2 de Mateus capítulo 9, você vai acompanhando ele, não vou ler o texto não, você vai acompanhando. Eles trouxeram um paralítico e Jesus curou. Primeira coisa que Jesus fez foi curar, nesse capítulo, foi curar um paralítico. Perdoa, faz dele um novo homem, transforma a vida dele no total e dá a ele uma nova história. Primeira coisa que Jesus fez foi mudar, tirar a paralisia de um homem. Deixa eu te falar, Jesus veio curar a paralisia da humanidade. Nós somos paralíticos do pecado, Jesus veio nos curar disso, nos libertar disso. Se você caminhar um pouquinho no verso 9, agora você vai ver Jesus ali se encontrando com Mateus, um homem sentado na coletoria, e ele disse, vem e siga-me, e ele o seguiu e mudou tudo. Deixa eu te falar, a coleteria era o pior lugar que ele podia buscar um discípulo, era alguém cobrando imposto de Roma, era alguém oprimindo o povo de Deus estava sobre o jugo de Roma, e aí Jesus vai nesse lugar, onde esse jugo é expresso, é revelado, e fala, vem e siga-me. E aí Mateus sai dali e vai seguir Jesus, e todo o sentido da vida dele é mudado. Ele não estava doente, Mateus não estava doente, Mateus não estava necessitado, não estava endemoniado, mas estava sem sentido para a vida, estava trabalhando para Roma, estava trabalhando contra a sua própria nação. Mateus era um judeu que trabalhava para o opressor, que trabalhava para o inimigo da sua nação, e aí Jesus, sem ele estar doente, sem ele estar endemoniado, sem ele estar necessitado, porque ele até recebia bem para isso, Jesus agora dá sentido para a vida dele. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, Jesus veio trazer sentido para você, para as nossas vidas. Se você caminhar um pouquinho no verso 10, agora ele encontra com o publicano e com os pecadores, Jesus se assenta, come com eles, prega, ensina, ama e orienta. Agora Jesus não está mais com Mateus, Jesus não está mais com o paralítico, mas ele está com o publicano, com pecadores, com homens deliberadamente pecadores, mas ele se assenta, ele ama, ele ensina, ele orienta aqueles homens para que a vida deles pudesse mudar. Jesus também veio amar você, veio amar a mim, veio amar ao mundo e veio nos orientar. Se você for caminhar um pouquinho mais, no verso 14 agora, os discípulos de Jesus, os discípulos de João e os fariseus antigos questionam sobre Jesus sobre o jejum, e ele ensina com calma. Quem está questionando, quem tem dúvida ou tem uma mentalidade antiga. Eles perguntam para Jesus, como é que é esse negócio, por que nós jejuamos e eles não? Jesus fala, precisa, quando o noivo está na festa, há de se fazer jejum, com calma, com tranquilidade, ensinando para eles, olha, esse é um tempo diferente, nós estamos vivendo uma estação diferente, tem uma direção diferente, mas com toda tranquilidade Jesus os ensina. Jesus quer nos ensinar com toda tranquilidade. Se você caminhar um pouquinho mais, no verso 18, o dirigente da sinagoga, agora não é mais alguém sendo oposição de Jesus, não é mais alguém contra Jesus, mas o dirigente da sinagoga, um líder, pega a sua filha, está com a sua filha doente, precisando de socorro, e ele pede socorro para Jesus, e Jesus ressuscita agora a filha de alguém da sinagoga, de alguém importante, de alguém que tinha um cargo, de alguém que tinha uma posição importante. Ele também veio da vida. No verso 20 agora, Jesus caminha um pouquinho, ele vai encontrar com uma mulher hemorrágica, que há muito tempo está precisando de ajuda. A Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, e não tem solução, e ela ouve falar que por ali Jesus passaria, e a fama de Jesus já é grande naquele lugar, e ela sai da sua casa, lugar que ela não poderia sair, ela entra no meio do povo, lugar que ela não poderia entrar, ela provavelmente se esconde, tapa a sua cabeça, as pessoas, as outras mulheres e os homens sabiam da sua condição, ela tapa a sua cabeça, ela se esconde, e ela vai se espreitando no meio da multidão, até que ela consiga tocar Jesus, porque ela pensa que se somente ela tocasse em Jesus, ela podia ser curada. Quando ela toca Jesus, o céu para, Jesus manda parar tudo, fala, opa, peraí, alguma coisa aconteceu aqui. Os discípulos ali naquela confusão toda, naquele burburinho todo, viram para Jesus e falaram, Jesus, como assim? A multidão te oprime,
A multidão te empurra para lá e para cá, como assim alguém te tocou? Ele fala, alguém me tocou diferente. E agora ele cura aquela mulher, e salva aquela mulher, porque ele veio para curar e para salvar aqueles que tocam diferente nele. Se você caminhar um pouquinho no verso 27, você vai ter 2 cegos agora gritando, Jesus, Jesus! E aí ele para agora e ele restaura a visão dos 2 cegos, porque Jesus veio restaurar também a nossa visão. Ele veio tocar na nossa vista, ele veio mudar a nossa visão. No verso 32, ele vai encontrar com um endemoniado. Agora ele vai mudar a vida de alguém que estava terrivelmente endemoniado e vai trazer salvação sobre este homem. Jesus ensina, visita, cura, perdoa. Jesus se importa com as pessoas e Jesus muda a vida das pessoas. Deixa eu te falar um negócio, querido. A palavra de Deus diz que Jesus está à destra do Pai, nos encaminhou o Espírito Santo, nos deixou o Espírito Santo, para que nós continuássemos a fazer aquilo que Ele fez. Mais do que isso, Ele diz que coisas maiores nós faríamos. Ele nos deu autoridade para fazer coisas ainda maiores. Naquela época o mundo era muito menor, naquela época a população era muito menor, a região que Jesus agia era muito menor, mas porque Ele agiu naquela região, sendo fiel à visão que o Pai tinha dado a Ele, nós estamos hoje, 2022, do outro lado do mundo, falando desse mesmo Jesus. E melhor do que falar desse mesmo Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que esse Jesus prometeu lá atrás, também chegou até nós. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? E aí precisa de mais pessoas então para fazer igual a Ele. Ele decidiu, ele disse, a seara é muito grande, há muita necessidade, não dá para eu fazer isso tudo sozinho. Ele chamou os seus discípulos, ele chamou os seus obreiros, os homens que poderiam ser os seus obreiros, os seus 12 discípulos, mais de perto, mas a gente sabe que foram muito mais do que isso, foram pelo menos 70, um pouco mais próximo, foi uma centena a mais dos que estavam mais distantes, mais 12 ali de pertinho, para poder multiplicar aquilo que ele tinha no coração, para entender o coração dele, e ele manda que eles orem, que eles busquem por aquilo que Deus quer fazer. Pedro, Tomé, João, não só eles, mas nós também. Somos e vivemos um tempo de envio de Jesus na nossa vida. Nós somos a geração que vai receber, que já está recebendo a última unção de fogo. A palavra de Deus fala que João Batista veio na unção de Elias, e fala que nesse tempo também, esta mesma unção que veio sobre João Batista e sobre Elias, também é encher essa terra. Nós somos essa geração que vai receber essa última unção de Elias e de João Batista, para nos tornarmos discípulos e apóstolos do Senhor. Homens falhos, homens comuns, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus. A grande maioria de nós, com uma desculpa, vai dizer assim, mas eu sou tão falho, mas eu sou tão comum, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho condição. Você não tem condição até que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eles também não tinham até serem cheios do Espírito Santo de Deus. E então é tão interessante isso, que quando Jesus sobe aos céus, e eles ainda ficam ali naquela situação ali do luto, de não saber bem o que vai acontecer, a primeira reação deles é voltar para o lugar que eles conheciam. Muitos de nós dentro da igreja temos uma experiência com Jesus, muitos de nós dentro da igreja temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mas quando essa experiência passa, quando a gente se desconecta um pouquinho pela vida, pela agenda, pelos problemas da vida, pelas decepções da vida, pelas decepções da religião e até mesmo da igreja, a nossa tendência é voltar para o lugar que a gente conhece, e nós perdemos o que Deus tem para a gente. Quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus, eles não voltam mais para o lugar que eles conheciam. Quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus, eles são impulsionados para pregar o Evangelho, para libertar pessoas, para curar pessoas, para fazer a obra do Senhor. Talvez eu esteja falando com você nessa noite. Talvez aqui tenha pessoas que estão com o teu coração voltando para o lugar que você conhece, com o teu coração machucado, doente, necessitando de voltar para um lugar conhecido. Deus está falando com você nessa noite. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que você precisa de um impulsionamento do Espírito Santo de Deus, que vai te arremessar, que vai te impulsionar para o lugar que Ele tem para você. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre o que Deus falou comigo quando eu estava orando por esta palavra essa noite. Qual é a visão desta palavra para esta igreja local em Timóteo,
para a nossa vida nesse tempo. Daqui a pouco eu falo com você. Nós somos então essa resposta para o mundo. Os discípulos são essa resposta para o mundo, com todos os seus problemas, mas é a resposta para a humanidade e para a humanidade das pessoas. Desejar ser visitado pelo Espírito Santo. Nesse capítulo nós vamos ver uma multidão extasiada pelos milagres, repletas, glorificando, assim, impactadas, mas também nós vamos ver no verso 33 e no 34, os fariseus dizendo, isso que ele faz é através de demônios. Sempre vai ter o do contra, sempre vai ter homens e mulheres que vão se levantar para dizer, olha, isso aí não é de Deus, não é assim que funciona. Hacker, eu tenho um testemunho para te contar de um pastor muito precioso na nação, e talvez você vai falar assim, mas Deus faz assim, Deus faz assim. Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Deus quer te dar uma marreta, Deus me deu uma marreta. O bispo José Elias orou conosco, falou assim, eu quero transferir essa marreta para a mão de vocês, e eu recebi essa marreta. Eu vou quebrar essas 4 paredes dessa igreja, eu vou quebrar todos os limites na minha vida, e vou viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa igreja e para a nossa vida. Mas você precisa entender isso. A pergunta então é, como ou se vamos aceitar esse desafio? Nós vamos ser essa resposta para as pessoas? Quem vem ao culto de terça-feira já me viu pregar, pelo menos 2, 3 meses atrás eu tenho pregado. Seja você a resposta, seja você a resposta. Você precisa se preparar para ser a resposta. Para de vir para a igreja procurando uma resposta. Para de vir para a igreja procurando uma solução. Jesus é a solução, Ele já morreu na cruz, Ele já derramou o sangue dEle, Ele já te salvou, Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te transformar, mas as pessoas lá fora não sabem disso ainda. Se encha do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser a resposta dessas pessoas. Nós estávamos numa mesa hoje, depois do programa de rádio, fomos almoçar com um casal de líderes, e eles estavam falando sobre um chamado que eles têm, e eles dizendo, pastor, tem hora que a gente está numa situação tão difícil entre nós, e de repente alguém chega com um problema maior do que o nosso ainda, e pede ajuda, a gente não sabe o que fazer. É isso aí mesmo, é porque quando nós nos colocamos na posição de ser a resposta, Deus usa até o problema do outro para ministrar sobre o nosso, né? Imagina você está com dor de cabeça na sua casa, e aí você está lá falando, nossa, essa dor de cabeça, eu não estou aguentando mais, eu não suporto mais essa dor de cabeça, que coisa chata, é difícil demais ficar com essa dor de cabeça. Aí alguém liga para você e fala assim, aqui, ora pelo meu pai, ele está entre a vida e a morte, o médico disse para a gente que as próximas horas são determinantes. Sua dor de cabeça vai para onde? Você fala, o que é minha dor de cabeça perto desse problema? Às vezes Deus está te mostrando problemas grandes, só para te mostrar que o seu problema para Ele é muito menor. E Ele tem poder para mudar a sua vida, o teu problema. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? E aí nós precisamos então ser essa resposta para esse povo, aceitar ser a resposta, decidir que as trevas não vão vencer, que as pessoas não vão perecer. E aí o que precisa às vezes para a gente poder viver isso? Às vezes basta uma conversa, às vezes basta um abraço, basta comer junto, basta uma atenção, basta ouvir, basta ser Jesus na vida das pessoas. Eu quero te fazer algumas perguntas nesse tempo difícil. Nós vamos continuar aceitando as pessoas se entregando ao divórcio de forma deliberada, famílias e famílias sendo destruídas, meninos e meninas sendo criadas sem o pai ou sem a mãe, que futuramente vão ter um impacto terrível na sua vida adulta. Nós vamos continuar aceitando isso? Nós vamos continuar aceitando de forma sentada numa cadeira no auditório, vendo famílias sendo destruídas por drogas, mães e pais sofrendo porque os filhos estão se drogando? E deixa eu te falar um negócio, isso não importa se é na comunidade carente ou se é na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon do Rio de Janeiro. As pessoas estão se drogando do mesmo jeito, elas estão destruindo a vida delas do mesmo jeito. Mas o que nós vamos fazer como igreja? A gente vai sair da nossa casa domingo, vai tomar banho, passar perfume, coloquei no grupo da igreja hoje, né? Estou te esperando na igreja, cheiroso, bonito, para a gente adorar a Deus junto. Né? Você vai sair da sua casa cheirosinho, bonitinho, vai sentar aqui, vai adorar a Deus e vai embora do mesmo jeito. E a mãe continua chorando pelo seu filho drogado. A esposa que foi abandonada continua chorando em casa. O marido que foi abandonado, os filhos que foram abandonados continuam chorando dentro das suas casas. Porque a igreja não se levantou contra esse ardis do inferno, contra esse ataque do inferno. Isso não mexe com você? Isso não toca você? A gente vai continuar olhando atônicos
Não atônicos pelos milagres que Jesus está fazendo, mas atônicos pela obra de Satanás? Nós vamos continuar acuados como igreja, olhando para o que está acontecendo e falando, não, mas a gente não pode falar nada, a gente não pode fazer. Pode. A primeira coisa que nós podemos fazer é orar. A primeira coisa é orar, mas nós podemos fazer muito mais do que orar. O grande problema é que muitos que falam assim, não, eu vou orar, nunca oram. A pessoa, para não dizer não para Deus, ela fala, eu vou orar, pastor. Porque ela não tem coragem de falar, não, Jesus, eu não vou fazer o que você está mandando. Mas ela nunca ora, sabe por que ela nunca ora? Porque ela sabe que Deus está chamando ela, e se ela orar, Deus vai falar, é com você mesmo. Então é melhor que ela não ore. Mas Deus está te chamando hoje, para ser a resposta desse mundo. Não é daqui a 2 anos, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos. É hoje, é agora. Eu quero entregar uma marreta na sua mão hoje, para você me ajudar a quebrar essas paredes. Eu quero te ajudar a viver aquilo que Deus tem para você, quebrar as paredes da sua casa, da sua alma, da sua mente, para você viver o que Deus tem para você. Queremos ser essa resposta. E aí, se a gente for olhar para esse texto, para esse capítulo todo que nós detalhamos e passamos por ele, eu quero voltar no primeiro milagre, no milagre daquele aleijado. Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5 também vai detalhar esse milagre, mas fala de um aleijado que estava talvez na sua casa, e 4 amigos ouvindo que Jesus estava na região disseram, olha, Jesus está na casa daquele outro cara lá, daquele outro nosso amigo, vamos lá porque dizem que ele tem poder para curar. Ele já estava numa cama, e eles pegaram aquela cama e arrastaram aquela cama, um de cada lado, até chegar na casa onde estava Jesus, e quando eles chegaram na casa, a casa estava lotada, a varanda da casa estava cheia, a porta estava entulhada, e aí talvez um deles olhou para o outro e falou assim, vamos pela porta da cozinha, talvez pelos fundos a gente consiga, e eles deram a volta nos fundos, e chegaram lá, também tinha gente, estava um reboliço lá dentro, Jesus estava ensinando lá dentro, e não tinha como fazer, mas alguém deve ter tido uma ideia e falou assim, eu acho que pelo telhado dá certo. E agora eles vão subir no telhado, eles vão tirar as telhas, e vão pegar aquela cama com aquele aleijado, e vão descer ele na frente de Jesus. Parece simples, né? Parece algo assim tão simples, parece que é algo até assim que a gente nem imagina como fazer. Mas aqueles 4 homens, que a Bíblia não fala o nome deles, que a Bíblia não relata da onde eles eram, o que eles faziam, mas aqueles 4 rapazes puseram diante de Jesus alguém que precisava ser perdoado e curado. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, igreja. Quantas pessoas você já colocou diante de Jesus? Quantas pessoas você foi canal? Não de falar, vai na minha igreja. Não de falar o endereço da igreja. Mas pegou pela mão, vem cá, eu vou te levar. Para você conhecer alguém que eu conheço, alguém que já me curou, alguém que já me salvou, alguém que já mudou a minha vida. Ah, mas eu não posso, eu te ajudo. Mas eu estou de cama, eu carrego a sua cama. Mas sozinho você não consegue, eu tenho mais um amigo que pode me ajudar. Mas um amigo só não dá, eu tenho uma célula, um GC, você não está entendendo. Tem uma galera no meu GC, pode ficar tranquilo, você vai lá comigo. Vem comigo, pessoal. Vamos pegar essa cama e vamos colocá-la diante de Jesus. Ah, mas é muito difícil, pastor, na sua igreja, só pode entrar pela porta principal, e a porta principal, nós chegamos lá, estava fechada, tinha muita gente na porta, não deu para entrar, e nós desistimos, nós tentamos até, mas não deu, não, se a porta estiver lotada de gente, nós vamos pelos fundos, mas nós vamos pelos fundos, e também não deu, aí nós desistimos, não, vai pelo telhado. O que mais importa é que a gente coloque essa pessoa diante de Jesus, para ela ser perdoada e curada. Estou te fazendo essa pergunta, querido. Quantas pessoas tiveram de você um esforço verdadeiro para ser perdoado e curado? Talvez você esteja hoje sentado nessa cadeira porque alguém se esforçou para que você fosse perdoado e curado. Talvez você esteja hoje sentado nessa cadeira porque alguém orou de madrugada, porque alguém clamou por você, porque alguém te pegou no colo para te trazer até a igreja, porque aquela pessoa era chata para você naquele tempo, porque você não suportava mais ela, mas ela foi insistindo com você, até você ter a sua experiência com Jesus. Eu me lembro que eu tinha 7, 8 anos, eu tinha uma tia, e ela foi morar perto da minha casa, e era uma tia que não era convertida, e era uma tia difícil, espero que ela não esteja me vendo, de vez em quando ela me vê pela internet. Tia, você mudou.
você é de Jesus. Mas aquela tia ia lá em casa, e aquela tia ia fazer as coisas, e eu chegava para aquela tia e pegava o folheto da igreja, que era o que eu sabia fazer, e colocava no bolso da calça dela. Falava, tia, quando você chegar em casa você lê. E todos os dias que ela ia na minha casa eu fazia isso, tia, lê, tia, lê. E ela depois ela veio nos contar que ela chegava em casa, pegava aquele folheto e lia aquele folheto tocava a vida dela. E um dia ela abriu a janela da casa dela e falou, Lurdinha, que é minha mãe, Lurdinha, você vai na igreja hoje? E minha mãe falou assim, hoje eu vou. Eu posso ir com você? E ela foi para a igreja, aceitou Jesus e nunca mais saiu dos caminhos do Senhor. Um menino, na sua simplicidade, sem saber nem direito o que estava fazendo, mas sabia que algo que tinha nele precisava ser compartilhado. Depois eu cresci, não tanto, mas cresci um pouco. E eu fui trabalhar numa empresa. Depois já saí de casa, morando sozinho. E aí colocaram um rapaz para trabalhar comigo, perdido, terrível. Mas aquele rapaz um dia chegou para mim e falou assim, me ligou e falou, Paulo, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, você quer ir na minha igreja? Eu nunca tinha falado de Jesus para ele. Ele falou, eu quero ir na sua igreja. Onde que é a sua igreja? Era bem distante, eu morava em Niterói, ele morava no Rio de Janeiro, são cidades diferentes. E ele pega o ônibus, ele vai de ônibus para Niterói, e ali ele aceita Jesus. Na segunda-feira eu pergunto para ele, cara, por que você foi na minha igreja e você aceitou Jesus na minha igreja? Ele falou, porque você vive algo que eu quero viver. Eu vejo Jesus em você. Sabe, querido, a gente precisa entender que nós somos resposta para esse mundo. Nós precisamos entender que muito mais do que ficar sentado num culto, sentado numa plateia, nós temos uma missão em Jesus para poder impactar essa nação, impactar essa cidade, impactar esse estado, impactar a sua casa. Mas talvez a gente fique disperso disso. Esses 4 amigos agora, eles são tocados para poder apresentar Jesus a esse aleijado, para que ele pudesse ser curado e salvo. Se você quer transformar o mundo, se você quer transformar a sua família, você precisa começar a ter o teu coração, ser transformado por compaixão. Compaixão é você sentir o que o outro está sentindo e desejar transformar. Você precisa ser tomado por uma compaixão no teu espírito, na sua alma, que te mova a viver isso. Eles buscaram o aleijado em casa, acamado. Não é só um dom de cura, não é só o endereço da igreja, não é só dizer para ele que hora que é o culto, não, eu vou te buscar, eu vou trazer você, eu vou fazer tudo para você ter Jesus. Querido, deixa eu te falar, o meu pai já está com o Senhor, mas o ministério do meu pai terminou quando ele começou, já idoso, 80 anos, ele levava ceia para os idosos que não podiam ir na igreja, e ele contava quantas pessoas ele tinha ganhado para Jesus, porque ele ia levar ceia para um idoso, mas ali tinha o filho do idoso, a nora do idoso, o neto do idoso, e ele pregava de Jesus para eles, e eles eram salvos. Nós vamos sair das 4 paredes, querido. Nós vamos quebrar essas paredes dessa igreja. Nós vamos avançar para aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Deus quer te usar, onde quer que você esteja, fazendo o que você está fazendo, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa. Ele quer te usar com poder e graça. Quero desafiar você a viver isso. Até o som aumentou, você viu, né? Eu acho que é de Deus mesmo. E aí você precisa entender isso. Estava tudo lotado, as portas, as janelas, não tinha jeito de entrar, mas a compaixão abre qualquer porta. Ah, querido, compaixão abre qualquer porta. Se você chegar no hospital, o hospital pode estar lotado, mas se você for lá conversar com a recepcionista, com a triagem, com segurança, e você for movido de compaixão, querido, deixa eu te falar, você quebranta qualquer coração. Você não faz isso quando você quer ter razão, quando você quer ter direito, mas quando você está cheio de compaixão. Ah, querido, não tem ninguém que resiste um coração cheio de compaixão. A compaixão abre portas, a compaixão tira limites, a compaixão arrebenta muralhas, e você precisa entender isso. Deixa eu te contar uma história. Tem um missionário norueguês, e ele chama Leifert, e ele recebeu de norueguês, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo: olha, eu quero que você ganhe 1 milhão de muçulmanos para Jesus. Ele falou: eu odeio muçulmanos, eu nem gosto de muçulmanos, esse pessoal é esquisito, anda com bomba na cintura, eu vou lá pregar, não vou fazer esse negócio. Ele falou assim: eu quero que você faça. E ele falou para Jesus, Jesus, então o Senhor me enche de poder para fazer isso. Jesus falou assim: você não precisa de poder você já tem, você precisa de compaixão. Você precisa amar esses muçulmanos.
Você precisa se entregar por eles. Poder você já tem, poder eu te dou. O que você precisa é de compaixão. E aí ele começa a orar por compaixão. Hoje esse homem já ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus. Esse homem, quando ele chega nos Estados Unidos hoje, todas as vezes que ele chega, ele é separado, porque ele almoça com as piores lideranças muçulmanas. Ele toma café com as pessoas mais perigosas do Estado Islâmico. Ele tem esse acesso, então fica tudo registrado. Então quando ele chega nos Estados Unidos, tiram ele e falam, você é um terrorista. Ele fala, eu não sou, eu sou um pastor. E ele começa a provar que ele é um pastor. Mas ele se apaixonou pelos muçulmanos. E sabe como é que ele faz para conversar com essa liderança? Deus fala para ele, ele faz os contatos. Alguém vai buscar ele em casa, põe um capuz na cabeça dele. Põe ele num carro. Leva ele até o lugar onde esses homens estão. Chega lá, tira o capuz e fala, agora você pode falar. Você está disposto? Posso ouvir um glória a Deus? Porque é isso que o Senhor quer fazer. Sabe como que os muçulmanos falam quando ele chega? Quando tira o capuz que veem que é ele, sabe o que ele fala? Papai. Papa. É o nosso papai. Um homem norueguês, cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de compaixão pelos muçulmanos. Sabe o que Jesus falou para ele? Vocês odeiam os muçulmanos. Vocês não amam as pessoas como eu amo. Sabe o que Jesus falou para esse pastor que nos contou esse testemunho? Ele disse, assim é a igreja evangélica. Nós odiamos o mundo, mas não só o mundo, nós odiamos as pessoas do mundo também. Mas eu amei a todos eles. Eu quero ganhar eles. Eu quero ganhar o coração deles. E vocês precisam ser batizados com um batismo de compaixão. Você não precisa de mais poder. Você precisa amar as pessoas. Olha para o seu irmão, diga isso para ele, fala assim, você não precisa de mais poder, mas você precisa de mais amor. A gente não consegue amar o nosso parente, querido. A nossa parentela. Posso falar? Não. Profeta está liberado? Não. A gente não ama o nosso marido, a nossa esposa. A gente vem para a igreja orar contra. Nosso pai, a nossa mãe, que Deus manda honrar, a gente não ama. A gente se levanta contra a nossa igreja, os nossos pastores. E aí vai dizer para mim que a gente está amando as pessoas lá fora? Não, querido. Nós precisamos de um batismo de amor nessa noite. Nós precisamos de um batismo de amor antes do que as marretas. Nós precisamos ser batizados por compaixão. Esse missionário manda para esse pastor as fotos da semana. Todo dia ele manda fotos para ele. Olha com quem eu estou almoçando, olha onde eu estou. Todos famílias muçulmanas, recebendo aquele pastor como um pai. Não precisa ir muito longe, não. Você fala, nossa, mas isso é tão distante. Nós recebemos aqui o pastor Eric. É isso? Lá do Níger. Ebert, desculpa, pastor Ebert, do Níger. O Níger é tomado pelos muçulmanos hoje. E ele contou pra gente que ele passa na rua, e os muçulmanos que já são convertidos gritam ele, papá, papá, papá. A missionária passa, fala, mamã, mamã, mamã. Eles querem uma referência de alguém que os ama. Aí você fala, por que eles estão lá? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, o Níger foi atacado pelo Hezbollah. E as igrejas foram incendiadas, inclusive a nossa igreja. E um missionário que estava lá na época era o missionário Roberto Carlos. E muitos pastores foram embora, muitos pastores tiveram que fugir com as suas famílias, e é normal, porque é muito pesado o que eles fazem. Mas a nossa igreja virou, a casa missionária virou um reduto dos pastores que queriam ali se esconder. Então, o Roberto Carlos abrigou mais de 20 famílias missionárias naquele tempo. E aí ele contou que quando os dias passaram, quando as coisas se acalmaram, quando o Hezbollah saiu da cidade, ele pegou e foi e ver como é que estava a igreja. E quando ele estava de frente para a igreja queimada, e ele olhando para a igreja, ele começou a ouvir algumas vozes do outro lado da rua. E quando ele olhou para lá, para trás, era a igreja dele, dizendo, nós estávamos esperando para saber se o nosso pastor também ia fugir, ou se ia ficar conosco. O quanto nosso pastor nos ama. Ele fugiu, ou ele está conosco? Nós temos missões no Níger, querido, que o pastor Ebert não pode ir lá. Cidades ali, pertinho da capital, que ele não pode atravessar, porque se ele atravessar ele é morto. Mas ele está formando missionários cheios de compaixão, ex-muçulmanos, que podem atravessar e pregar o evangelho. Homens e mulheres com compaixão,
Perguntamos para ele na nossa casa, na nossa mesa: pastor Herbert, quanto tempo mais lá? Só quer vir embora? Ele falou: não, eu não vou embora enquanto Deus não cumprir a missão. Eu falei: qual vai ser a próxima missão? Ele falou: eu quero ir para estado, como é que é? Esqueci agora. Para a Ásia, para um lugar que é mais pesado do que o Níger. Eu falei: cara, sério? Ele: sério, o meu coração já está lá, eu estou só esperando só o ID de Jesus. Querido, deixa eu te falar, a gente está muito, muito longe disso. Não estou falando que eu vou levantar um chamado missionário nessa noite. Pode até ser que Deus fale com você. Mas o nosso coração precisa amar pessoas. A gente precisa ser amigo desses aleijados, desses 4 rapazes, que a Bíblia nem fala sobre eles, mas nem importa. O que eles fizeram, tocou e foi registrado na palavra de Deus. Amar as pessoas a ponto de se colocar no lugar delas. Pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, ele conta uma história, se você quiser ver na internet depois, você vê lá. Ele conta a história da irmã Terezinha. A irmã Terezinha é uma irmã analfabeta, que começou a fazer o trabalho de evangelismo na cadeia. E ela ia nas prisões fazer o trabalho de evangelismo, e um dia ela levou a Bíblia dela numa sacola, e a sacola foi roubada por um dos presos. E aquele preso que roubou foi um dos presos mais perigosos de Belo Horizonte. Aquele homem tinha sido condenado a mais de 200 anos de prisão. Ele ficou 17 anos preso, e nos 17 anos que ele ficou preso, ele matou 34 pessoas na prisão. Então aquele homem, ele vivia mais na solitária do que na cela convencional. Mas aquele dia foi um dos poucos dias que ele saiu da solitária e pôde ir para a cela convencional. E ele roubou aquela Bíblia. Ele achou que ele tinha alguma comida, tinha alguma coisa. Quando ele chegou na cela dele, não tinha nada. E ele pegou aquela Bíblia, ele rasgou aquela Bíblia toda, e os guardas falavam: olha como é que esse animal é, olha como é que esse homem é terrível. Mas aí ele começou, depois de ele ter rasgado a Bíblia toda, ele pegou uma página da Bíblia, ele leu, e ele leu, e ele leu, e ele passou 3 dias lendo aquelas folhas que ele mesmo rasgou. Ele é visitado pelo Espírito Santo, ele entrega a vida dele para Jesus, e a vida dele muda completamente. Ele chama a irmã Terezinha, ele se casa com a irmã Terezinha, sai da prisão, e agora o homem mais perigoso da cadeia é esposo da irmã Terezinha. A irmã Terezinha chega para o pastor dela, o pastor Paulo Mazzoni, e fala com ele: eu quero abrir uma célula. O pastor fala: você não pode abrir uma célula, você não tem condição de abrir uma célula, você é analfabeta, como é que você vai explicar? E você mora num dos lugares, eu até anotei o lugar aqui, ó, você mora numa das favelas mais perigosas de Belo Horizonte, no Morro das Pedras, e quem que vai na sua célula? Ninguém vai na sua célula. E ela, por mais de 10 vezes, ela pede para o pastor: pastor, deixa eu abrir uma célula na minha casa. Depois o marido dela, solto, gozando de uma condicional, ele vem a falecer, e agora ela é viúva. E ela volta no pastor Paulo e fala: pastor, deixa eu abrir uma célula. Deixa eu abrir uma célula. E aí ele fala: não dá, querida, não dá. E aí um dia ela não ainda aceitando aquela resposta, ela traz o sobrinho dela e fala para ele que você vai ler a Bíblia para mim, fala para ele que você vai me ajudar. E ele fala: eu vou ajudar minha tia, deixa ela abrir. Ele fala: tá bom. Ele conta que ele ouve do Espírito e fala: libera ela. E ela começa uma célula na casa dela. Primeira vez que ele vai na célula dela, ela está num barraco fazendo célula. Fizeram uma lajezinha, os traficantes subiam na laje e socavam a laje, pulavam na laje, porque não aceitavam aquilo ali, porque o marido dela tinha sido chefe deles. Eles não queriam que ali fosse um lugar de Deus. Mas ela resiste. Irmã Terezinha hoje tem 90 células, a última vez que foi contado. E aí um dia as 90 células se reuniram e falaram para ela: irmã Terezinha, nós vamos tirar você dessa casa, vamos colocar você no hotel e vamos construir uma casa decente para você. A casa mais bonita da comunidade, a casa mais desejada, a casa mais espetacular que tem naquele lugar é a casa da irmã Terezinha. Sabe por quê, querido? Porque ela foi movida por compaixão. Ela não queria uma casa bonita. Ela nem se importava com isso, ela casou com o homem mais perigoso da prisão. Ela não estava preocupada com isso. Ela está preocupada em salvar pessoas para Jesus. 90 células, se você colocar que tem 10 pessoas em cada célula pelo menos, ela tem mais de 900 pessoas, com o nome escrito no livro da vida, porque um dia ela insistiu: eu quero ter uma célula na minha casa. Ah, irmã Terezinha, eu nem te conheço, mas como que você me constrange? Como que você me incomoda, irmã Terezinha?
Como que você revela o amor de Cristo pela igreja e pelas pessoas? Se você quiser viver isso, querido, a primeira coisa que você precisa então é ter compaixão das pessoas, é querer amar, e amar é decisão, é que é amar de verdade. Eu quero amar as pessoas. A segunda coisa, você precisa ser humilde, você precisa ter uma humildade na sua vida, você precisa saber ouvir uma direção. Aqueles 4 amigos estavam ali reunidos e talvez cada um teve uma ideia. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Outro disse, não, faz diferente. Parece com alguma coisa que você conhece nas reuniões da igreja? Não, né? Graças a Deus. Então, cada um queria fazer uma coisa, cada um queria uma direção, mas de repente alguém falou assim, peraí, qual que é a sua ideia? A minha ideia é subir no telhado. Então vamos na sua ideia. Mesmo que essa não seja a minha ideia, mesmo que isso não seja do jeito que eu quero, mas eu quero fazer o que você quer fazer. Deixa eu te falar um negócio, eles desceram, o aleijado foi curado, foi salvo, o povo foi embora, mas o telhado continuou aberto. Quem vai consertar o telhado? Quem vai ajeitar as telhas? Quem vai colocar no lugar? Você precisa ter humildade para ouvir quem está do seu lado. Você precisa ter humildade para abrir mão da ideia que você teve, da direção que você teve. Você precisa ter humildade para desistir daquilo que você já aprendeu a fazer. Deixa eu te falar, deixa eu te contar a minha história. Eu nasci na Assembleia de Deus e eu amo a Assembleia de Deus, eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus me ensinou tanta coisa, como foi bom caminhar na Assembleia de Deus. Pastor Nicodemo José Loureiro, pastor José Ribeiro Suete, quem batizou, pastor Diomar, como foram bons esses homens na minha vida. Me encaminharam na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Como foi bom a tia Kira, que me levou a Jesus naquela reunião de crianças. Como foi bom naquele dia, quando eu tinha ainda 14 anos, num congresso de adolescentes, com o pastor Celso Cortes pregando, e Jesus falou comigo, eu tenho um chamado pastoral para você. Foi na Assembleia de Deus, foi ali que Deus me falou, e eu sou grato a Deus por isso, eu honro aquela igreja até hoje por isso. Quando Deus me tira da Assembleia de Deus, me coloca na IPI, que eu conheço o bispo José Elias, eu conheci um outro tipo de pastoreio. Eu tinha um pastoreio de uma forma, agora eu tenho outro pastoreio. No dia que o bispo José Elias bateu na porta, no vidro do meu carro, no pátio da igreja, falou assim, deixa eu falar com você, e entrou e sentou no lado do carona, e passamos ali 2 horas conversando. As palavras dele me impactaram, mas não eram só as palavras, eu ficava pensando, gente, como que esse homem pode sentar no meu carro? Como que esse homem pode entrar no meu lado? Como que esse homem pode gastar tempo comigo? Ele nem sabe quem eu sou. No dia que o bispo José Elias olhou na minha cara e falou comigo assim, Paulo, você está com cara de desviado. Você precisa de Jesus na sua vida. Que coragem! E eu estava mesmo, eu estava só com cara, eu estava com o corpo todo de desviado. Não era só a cara. Eu estava saindo da igreja, mas ele teve coragem, ele me amou. E ele disse para mim, você vai procurar, eu morava em outra cidade nessa época, procura uma igreja lá para você. Não tinha a nossa igreja na cidade, e eu mudei de igreja, então eu saí da Assembleia de Deus para a IPV, depois eu fui passar a nossa terra, totalmente diferente, meu Deus, uma juventude efervescente, uma festa e tal, e festa disso, e festa daquilo, eu vindo, falei, meu Deus, onde eu estou, como é que eu vou fazer lá? Eu encontro a pastora Carla, lá ela se apaixona por mim, insistiu muito para casar comigo, orou, fez jejum, campanha, assim, ó, lá Deus me deu a mulher da minha vida, lá Deus começou a minha família, eu sou grato a Deus por isso, querido, lá Deus me ordenou, lá Deus confirmou o meu chamado pastoral, eu sou grato a Deus por isso, mas um dia Deus falou comigo, agora você vai sair daqui, você vai voltar para o lugar que eu te chamei, porque eu vou começar uma nova etapa na sua vida, e desse lugar eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje. Eu sou grato por todas as etapas na minha vida, mas eu sei que Deus tem um novo para a minha vida hoje aqui. Eu não carrego o que ficou lá atrás, eu sou grato a Deus, eu louvo, eu bato palma, eu honro, mas Deus tem algo novo para mim aqui. Você precisa ter humildade para isso. Você precisa dizer, cara, eu aprendi até aqui, mas eu sei que Deus tem algo novo para mim. Eu fiz até aqui, mas Deus tem algo novo para mim, eu quero caminhar no algo novo que Deus tem para mim. Isso precisa de humildade. Você precisa ouvir novas ideias, novas direções, não desistir, mesmo que você precise subir no telhado, se sujar, você se suja para salvar alguém.
Os 4 precisavam de ter essa unidade em humildade. A humildade une pessoas no propósito, no amor. Não importa o que eu vou fazer, não importa onde vou ficar, não importa quem vai liderar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai pregar. Jesus está lá e eu vou estar lá também. Hoje eu brinquei com a Letícia quando ela saiu na nossa casa, na hora do café, na hora do lanche. Eu falei, filha, o culto hoje vai ser muito especial. Ela falou, você é pai? Por quê? Eu falei, o filho da Maria vai estar lá. Aí ela falou, o filho da Maria? Eu falei, é o filho da Maria. Ela falou, mas que Maria? Eu falei, o filho da Maria. O filho da Maria vai estar lá. Jesus vai estar lá, é o filho da Maria. Ele está aqui, e se ele está aqui, eu preciso saber que tudo vai acontecer, porque o mais importante é a presença dele. Não importa quem prega, não importa quem canta, não importa na diaconia, não importa nada, Jesus está presente, e o que eu vou fazer é apresentar Jesus para as pessoas. Você tem humildade para isso? Você já cresceu demais? Você é do tipo que faz avaliações e pensa, não, mas eu não gosto desse lugar. Ah, mas eu não gosto dessa igreja. Ah, mas eu não gosto desse pastor. Ah, mas eu não gosto desse louvor. Tudo bem, é um gosto seu, você tem direito de não gostar. O que você não pode fazer é criar paredes que impeçam pessoas de chegar a Jesus. Apesar daquele pastor, apesar daquele louvor, apesar daquela igreja, Jesus está ali. E o seu papel é deixar as pessoas conhecer Jesus naquele lugar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Terceira coisa, nós precisamos aprender a ser persistentes. Só vamos mudar o mundo se formos persistentes. Ele foi curado porque eles não pararam, porque eles não viram limites, porque eles não se importaram em se machucar, em se sujar, em se esforçar. Ah, querido, é tão triste, deixa eu falar com você, deixa. É tão triste ver crente preguiçoso. É tão triste ver crente correndo de serviço. Você está na igreja e fala assim, gente, vamos tirar esse negócio daqui. Aí o irmão olha e fala, e é esforço? Querido. Eu fico pensando, falei, gente, o Espírito Santo de Deus pensa o que nessa hora? O que ele pensa? A gente está disposto a fazer as coisas para Deus, e eu estou falando como profeta de Deus na sua vida, até que isso não me incomode. Eu vou ter célula, desde que a célula não me incomode. A gente quer dar trabalho para o pastor. Deixa eu te contar. A gente quer dar trabalho para o pastor e para a pastora. Aqui, pastor, o que você acha de ter uma reunião assim, na terça-feira à tarde? Fala, tá bom, pode fazer. Não, mas é porque eu não posso, porque eu tenho não sei o quê, porque não sei o quê, papapá. Por que você está me dando opinião de fazer? Por que você está me sugestionando isso? Faz você. Eu me lembro quando nós chegamos aqui, um pouco tempo de igreja, alguém disse para mim assim, o senhor não deixa eu fazer nada. Eu falei, o que você quer fazer? Não, porque eu quero fazer um trabalho de adoração, 24 horas, e nós vamos encher a igreja, e tal. Eu falei, joia? O que você precisa para fazer isso? Não, preciso que o senhor libere. Eu falei, está liberado. Não, mas eu preciso do som. Eu falei, está liberado o som. Mas eu preciso de diácono. Eu arrumo o diácono para você. Mas eu preciso de ter liberdade no Espírito. Eu tenho toda a liberdade no Espírito. Até ontem não tinha feito, querido. 13 anos depois. Nós queremos arrumar uma agenda para os outros, que não nos incomode, que não nos mova do lugar, mas quando custa para você e para mim, a gente corre. Quando começa a ficar difícil demais. Quantas células você fez, pastora Carla, sem ninguém na célula, na sua vida? A pastora Carla tinha a célula mais esquisita que eu já vi na vida. O anfitrião da célula dela não participava da célula, deixava a chave debaixo do tapete. O dono da casa deixava a chave debaixo do tapete e falava assim, faz aí. E ela fazia todo sábado. Como é que eu vou fazer a célula que o dono da casa não fica? Não importa. Tem pessoas para de Jesus. E eu vou continuar. Eu fiz as consolidações mais estranhas da minha vida. Eu tive um discípulo que ele falava, eu não quero estudar a Bíblia, eu quero ser da igreja, eu não quero estudar a Bíblia. E eu queria batizar ele, eu tinha que ensinar a Bíblia para ele. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse rapaz? Ele era roqueiro, gostava de rock. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sentar com ele para ensinar a Bíblia para ele? Ele não aceitava de jeito nenhum. Eu decorei as lições de consolidação. E eu falei com ele assim, vamos caminhar comigo na praia todo dia? Ele falou, vamos, caminhar na praia eu caminho. E aí nós íamos caminhar na praia, eu ia falando com ele, sabe o que fala em Mateus capítulo 5? Ele falou, não sei não. Eu falei, pois é, está falando isso.
E primeiro dia, segundo dia, uma semana depois eu falei com ele, você quer batizar? Ele falou, eu não posso batizar, tem que fazer aquele estudo chato que vocês fazem lá, tem que sentar para poder ouvir. Eu falei, não, você acabou de fazer, eu acabei de fazer a última lição com você hoje. Você fez? Eu falei, fiz. Todos os dias eu dei uma lição por dia para você. Você já está consolidado, você quer batizar? Ele falou assim, eu quero. Custa, querido. Custou eu sentar. Eu me lembro de um rapaz, nós conhecemos, não vou dizer o nome, mas a pastora Carla vai lembrar quem é. Ele não abriu o coração dele para ninguém. Ninguém conseguia acessar o coração daquele rapaz. Ele tinha várias dificuldades. E um dia eu falei com Jesus, falei, Jesus, como é que eu faço para acessar o coração desse cara? Esse cara precisa do Senhor. E eu estava dentro de uma padaria, indo encontrar com ele, e eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Olha, você acha que o Espírito Santo de Deus fala só o que você quer ouvir, né? Mas naquele dia ele falou comigo assim, biscoito recheado de morango. Eu, hã? E ele repetiu, ele é bom com a gente. Ele falou, biscoito recheado de morango. Eu falei, gente, mas eu não como biscoito recheado de morango, eu não gosto. Mas eu senti que era Deus falando comigo. E eu fui lá na prateleira, comprei um biscoito recheado, coloquei na mochila, solteiro, querido. Rapaz, jovem eu sou até hoje, mas mais jovem um pouco. E aí fui para sentar com ele, para conversar com ele, e conversa vai, e eu perguntava, como é que você está? Ele, tá maneiro. Eu falei, mas como é que... E aí eu lembrei do biscoito. Aí eu abri a mochila e falei assim, você aceita um biscoito de morango? Ele começou a chorar e falou assim, como é que você sabe que esse é o único biscoito que eu gosto e que eu como? Chorando. E ali começou o nosso discipulado. Você está disposto, querido, a comprar um biscoito de morango para alguém? Você está disposto a assar um bolo para alguém? Você está disposto a gastar alguma coisa por alguém? Esse rapaz hoje é casado, pai de 2 filhos, uma bênção para a glória de Deus. Você está disposto? Não é da nossa igreja, não é minha ovelha. Não dizima aqui, dizima na igreja dele. Eu não ganho nada com isso. Mas o galardão está garantido no céu. Você está disposto a perseverar, a continuar, a dar um passo a mais? A palavra disse que o que acontecia causou um grande impacto. Eu preciso terminar, mas eu preciso, me dar mais uns minutos, eu preciso ministrar sobre a tua vida hoje. Causou um grande impacto. O povo dizia, nunca vimos nada igual. Deixa eu te falar um negócio, as pessoas estão mudando de igreja em igreja, de igreja em igreja, porque está tudo igual. Está tudo igual, querido. Deixa eu te falar, as pessoas estão mudando de religião, porque está tudo igual. Pastor Paulo Manzoni disse que recebeu uma pessoa no gabinete dele, e o rapaz falou para ele assim, sabe o que é, Isaac? Eu vou sair da igreja, pastor. Vai sair da igreja por quê? O que houve? Nós fizemos uma coisa com você? Ele falou, não, sabe o que é, pastor? Esse é a 8ª religião que eu visito. A 8ª, né, não é a 8ª igreja não, querido, 8ª religião que eu visito. Sabe o que eu descobri? Que são todas iguais. Difícil eu falar isso para você do púlpito, querido. Eu sou um pastor, eu sou um bispo. É difícil falar isso para você, mas será que nós nos tornamos iguais aos outros? Será que não existe mais uma luz que brilha na gente? Será que não existe mais o brilho do Espírito Santo em nós? E nós nos tornamos só mais uma religião, só mais uma igreja? As pessoas estão achando tudo igual, nada diferente. As religiões é tudo igual, fera, tudo igual. Religião é tudo igual. Se é tudo igual, tanto faz. Onde eu vou ficar onde é mais confortável. Onde o meu filho é bem tratado, onde tem berçário por meu filho, onde tem ar-condicionado, onde a cadeira é mais confortável. Se é tudo igual, tanto faz. Eu não quero ser incomodado. Eu não quero ser confrontado. Mas nós não somos tudo igual. Amém ou não amém? Você não é igual. Nós não somos religiosos. Nós somos uma igreja viva do Senhor Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos líderes de célula tem aqui hoje? Fica de pé os líderes de célula. Líderes de GC, fica de pé, você está aí sentado. Lá atrás só está na escala. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Se a sua célula fechar, faz diferença? Se a sua célula fechar, muda alguma coisa? Alguém deixa de fazer alguma coisa porque a sua célula fechou? Pode ficar sentado em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou fazer para mim, pastora Carla.
Se a nossa igreja fechar, muda alguma coisa em Timóteo? Se essa igreja fechar, querido, o que muda? Será que está tudo igual? Será que nós fomos numa célula em Curitiba agora, e eu perguntei pro cara, eu falei, rapaz, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu tem a igreja do Luciano Subirá aqui, cara. Você tem a igreja do fulano. Eu fui falando para ele, falei, você tem essa igreja. Cara, ele falou assim, mas eu quero uma família viva aqui, porque a minha família é a família viva. E eu estou começando uma célula do zero aqui, numa cidade que tem dezenas e dezenas de grandes igrejas, mas eu quero porque eu sou dessa família viva. Faz diferença para você ser dessa igreja, querido? Faz diferença para você ser pastoreado pelos pastores que você é? Se a gente for embora, muda o que na sua vida? Pode ser que hoje seja um culto de despedida, né, pastora Carla? A gente pode agora no final levantar e falar, gente, chegou o tempo. Muda alguma coisa na sua vida? Ou você vai ficar triste por 2 horas e falar assim, mas Deus é que sabe. Ou você é aquele crente que, diante do que está acontecendo no Brasil hoje, você abre a sua Bíblia e fala assim, sabe o que é, pastor? É que Deus sabe de tudo. Não, querido. A igreja precisa se posicionar. Precisa ter compaixão das vidas. Ter compaixão das crianças que vão entrar em escolas e vão ser doutrinadas. Ter compaixão de hospitais que vão matar pessoas em nome de uma ideologia. A gente ter compaixão dessas pessoas, queridos. Pessoas que vão entrar em depressão, porque ideologicamente elas foram doutrinadas para algo. A gente precisa amar essas pessoas e mudar a vida delas. Como igreja, faz diferença sim, tem que fazer diferença, tem que ter mudança, tem que ter compaixão. Mas eu me pergunto se a gente está fazendo essa diferença. Compaixão, humildade, persistência, para impactar a vida das pessoas, buscar verdadeiramente impactar as pessoas com amor, inventar um novo caminho para elas. O caminho é Jesus, mas o caminho para chegar até Jesus, eu posso inventar vários caminhos. Eu posso me esforçar, eu posso trair o que eu penso para fazer pessoas chegarem até Jesus. Eu sempre aprendi que tem que ser assim, mas para chegar essa pessoa a Jesus, tem que ser diferente. Eu tenho que amar mais as pessoas do que a minha vida, querido, do que eu penso, do que as minhas convicções. Alguém abriu uma célula num lugar que o pessoal gostava muito de açaí, e disse para o pastor dele, pastor, aqui ninguém vem na célula, aqui ninguém vem na célula, aqui ninguém vem na célula. E o pastor disse para ele, você quer que as pessoas venham à sua célula? Ele falou, lógico que eu quero, e era num prédio. E o pastor falou, então tá bom, eu vou fazer com que as pessoas venham à sua célula. O pastor foi embora e falou assim, é impossível fazer isso. O pastor está doido, isso não vai acontecer. O pastor fechou a porta do apartamento, foi lá no último andar e começou a tocar em cada apartamento daquele prédio. E disse para eles, quinta-feira que vem tem açaí no 102. 3 horas da tarde. E aí ele tocou no outro e falou, segunda-feira que vem, 3 da tarde, tem açaí no 102, de grátis. E ele foi falando. E ele falou com todo o prédio. Segunda-feira, às 2 horas da tarde, o pastor comprou uma caixa de açaí e mandou entregar na casa dele. Ele ligou para o pastor e falou, pastor, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas vai chegar muita gente na sua casa, eu acho que esse açaí não vai dar. Se eu fosse você, eu começava a orar, para Deus multiplicar. Mas o que isso significa? Ora aí, eu acho melhor você orar. Quando foi 3 horas da tarde, o apartamento lotou de gente. Cadê o açaí? Ah, mas eles foram atrás do açaí. A mulher samaritana estava buscando só água no poço, mas ela encontrou água viva. Não importa o que as pessoas estão indo buscar, querido, importa o que você tem para entregar. Se você tem só açaí, que pena para você, mas se você tem Jesus, você vai mudar a vida das pessoas. Se você só tem arroz com feijão, a sua vida é só arroz com feijão, mas eu tenho Jesus, e eu nem quero arroz com feijão. Você pode comer todo o meu arroz com feijão, desde que você leve Jesus junto com você. O quanto você está disposto a criar um novo caminho, o quanto você está disposto a quebrar as barreiras. Veio a pandemia, a gente quebrou tantas barreiras,
Eu ficava na internet todo dia, meio-dia, orando com as pessoas, 100 pessoas online, 120 pessoas online, 80 pessoas online, e a gente clamava, mas cadê a igreja voltar para o templo? Cadê? Olha para o lado aí, vê de quem está sentindo falta. Até hoje nós não conseguimos reunir a igreja toda. Sabe por quê, querido? Por comodidade. Porque as pessoas aprenderam o que era ruim. Porque as pessoas se acostumaram com a distância, e é isso que o inferno quer fazer. O inferno quer distanciar a gente. Aí você pode falar, mas o que a igreja vai fazer? Não, a pergunta não é essa, a pergunta é o que eu vou fazer. Você tem que perguntar para você, o que eu vou fazer? As pessoas estão enganadas. Essa semana eu ouvi algo tão terrível no meu coração, e eu fiquei tão contristado, eu falei, meu Deus. Alguém disse para mim assim, pastor, e eu vou contar isso para a glória de Deus. Ele disse, pastor, você é o melhor pastor que eu já tive na minha vida. Acho que eu nunca vou encontrar um pastor como você, mas mesmo assim eu vou sair da igreja. Eu falei, meu Deus, o que as pessoas estão pensando, querido? Aonde nós estamos errando? Que parede é essa que nós levantamos que as pessoas não conseguem avançar, não conseguem romper essa parede? Por quê? É você que vai ser a resposta para esse mundo? É você que vai se levantar? Deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma visão. Nós temos uma visão de transformação, de relevância na cidade. Eu existo para colocar pessoas aos pés de Jesus. Nós existimos como igreja para apresentar Jesus às pessoas. Completamente, absolutamente apaixonado. O primeiro a tirar o sangue vai ser o meu. O primeiro a se dar vai ser o meu. Nós construímos uma escola, querido, sem nenhum centavo da igreja. E nós estamos prontos para entregar a escola para a igreja. Lá tem 2 carros nossos. Lá tem percentuais e percentuais do nosso salário. Nós nunca falamos de forma tão aberta. O primeiro sangue que foi dado foi o nosso, por amor às crianças, por amor às vidas, somente por isso. Eu falo com isso com a pastora Carla, a gente chora junto. A gente chora junto, fala, meu Deus, Paulo, como fazer? Sabe, querido, você está diante de um casal de pastores, de uma família pastoral que se dá primeiro. Conversa com o pastor Eber. Pergunta para o pastor Eber quantas vezes, alguns anos atrás, a gente sentou para poder dividir o que nós íamos ganhar. Pergunta para ele. O nosso corta primeiro, querido. Eu posso falar isso para você, eu tenho autoridade para falar e tenho coragem de falar isso com você. Mas chegou o tempo da igreja se levantar. Chegou o tempo onde estiver mais escuro, nós vamos ser mais luz. Onde tiver mais doente, nós vamos ser mais curas. E eu quero terminar dizendo para você 2 coisas. Quero terminar mesmo dizendo para você isso. Essa semana eu estava orando por essa palavra. Eu já sabia que nós íamos pregar essa palavra domingo. E eu estava num dia de madrugada, eu levantei, fui para o sofá da minha casa. E orei, e falei, Deus, prospera essa palavra. E perguntei para Deus, falei, Deus, o que o Senhor tem para a nossa igreja? Nós somos 150 igrejas no Brasil. Tem igreja na África, tem igreja no Uruguai, tem igreja na Argentina, tem igreja... Eu sei que cada lugar é de um jeito, mas Timóteo, o que o Senhor tem? E Deus disse para mim assim, macas e mesas. E eu falei, Espírito Santo de Deus, o que significa isso? Macas e mesas. Por que macas e não camas? E ele disse para mim, macas porque eu quero que você cure rápido as pessoas, e mesas porque eu quero que você se relacione com elas de forma demorada. A maca é para os doentes, a mesa é para os que já não são mais doentes, mas precisam aprender, precisam ser ministrados pelo Senhor. Macas e mesas. Quantos têm o dom de cura nessa igreja? Quantos amam ver pessoas doentes sendo curadas? Doentes na alma, doentes no físico. Quantos vão ser aqui os maqueiros? Os 4 amigos que vão carregar a maca? Quantos aqui vão ser médicos, que vão derramar o óleo e vão curar pessoas? Quantos aqui vão preparar mesas, gastar dinheiro, gastar comida, e dizer, vem para a minha mesa, senta comigo, vamos falar de Jesus,
A gente gosta de cantar aqui. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Deixa eu te falar, precisa ter pão. Mas quem vai comprar o pão? Quem vai pagar o pão? Quem vai investir no pão? Quem vai investir no remédio? Quem vai passar a noite junto? Quem vai chorar a doença junto? Quem? Uma igreja de macas e mesas. Uma igreja onde eu sou cheio de compaixão. Aí você pode falar assim, mas o reino de Deus e tal, é isso, é aquilo, o reino de Deus é igual um grão de mostarda, pequenininho, mas que quando cresce, faz sombra para os outros. Olha para o seu irmão e faz um movimento assim, delicado, mas faz assim sobre ele, assim, ó, faz um movimento aí, faz, eu quero ser sombra na sua vida, sombra, a unção que está sobre mim faz sombra sobre você, no dia de calor, no dia difícil, eu cresci e eu sou sombra sobre você, e você vai ser sombra sobre eu, e assim nós vamos edificar a igreja do Senhor Jesus. Nós já temos poder, querido, Deus já nos entregou tantas palavras, já nos deu tanta unção, mas falta amor no nosso povo. Eu quero que você fique de pé nessa hora.